Bom, pessoal, continuando, vocês estão vendo aí o mapa de uma associação comercial do Caribe, que atende pelo nome aí de CARICOM, né, que é basicamente aí comércio do Caribe, né, que reúne algumas ex-colônias de potências europeias aí. Então a gente tem, curioso que a grande maioria dos países são países que não foram colonizados pela Espanha, né? E repara que o único país continental, né, o único país aí da América Central continental que faz parte do acordo é Belize, uma ex-colônia britânica, tá aqui, tá certo? E aí entra a Jamaica, que também é ex-colônia britânica. Aqui embaixo é a Guiana e o Suriname, ex-colônia britânica e ex-colônia holandesa, né? A Guiana britânica, o Suriname, ex-colônia ex-colônia da Holanda. Aparece aí também Trinidad e Tobago, o 3 aqui em cima, que é uma ex-colônia britânica também. Tá? Então, esse bloco ele é bastante interessante nesse sentido de reunir basicamente ex-colônias de atuais potências europeias, né? Os países colonizados pela Espanha ficaram basicamente de fora, tá? Aqui. E aí eu queria aproveitar para citar uma questão que é importante aqui para vocês, que é o seguinte: quando a gente usa a expressão América Latina, né, a gente está falando de países ou uma região que teve uma colonização predominantemente latina, mas não exclusivamente latina. Então, como vocês acabaram de ver ali, há países que foram colonizados pela Inglaterra e pela Holanda. Tá? É o caso ali de Belize, Jamaica, Trinidad e Tobago, são colônias britânicas. Então, cuidado com isso, viu? Porque a gente existe uma diferença, óbvio, né, entre uma região colonizada exclusivamente por latinos e uma é, região colonizada predominantemente por latinos. É o caso da América Latina. Ela não é totalmente, né, ela não foi totalmente colonizada por latinos, mas há uma larga, é, é, mas em larga medida, sim, né? Bom, é, esse mapinha já mostra para vocês o novo bloco da região, que é a chamada Aliança do Pacífico. Né? É um bloco muito recente, foi fundado em 2011, de 2011 para 2012. E ele é composto por Chile, Colômbia, Peru e México, e eles admitiram recentemente a Costa Rica também. Tá? Então, ó, aqui o México, pode botar a Costa Rica, a Colômbia, o Peru e o Chile, tá certo? Bom, e a ideia, o plano da Aliança do Pacífico é bem ambicioso e muita gente fala em uma espécie de rivalização aí da Aliança do Pacífico com o Mercosul, que não seria nada interessante para ninguém. Né? Na verdade, a América Latina deveria buscar mecanismos de maior integração e não mecanismos de rivalização. Tá? Então, a ideia, né, da Aliança do Pacífico no futuro, né, é a livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, ou seja, eles estão pensando numa aliança aí bem ampla. Tá? Como a gente sabe, o Mercosul, por ser uma união aduaneira, é, circulam mercadorias, serviços, pessoas, tarifas, tem a TEC, que é a tarifa externa comum, né? Tem algumas políticas comerciais comuns, né, para países que não estão dentro do Mercosul. Tá? Então, a ideia é fazer com que essa Aliança do Pacífico seja aí, né, uma espécie de contrapeso em relação ao Mercosul como bloco forte na região. Principalmente porque tem o México, que é uma economia forte, é a segunda maior economia da América Latina, só fica atrás do Brasil, tá? É, e consegue, né, também abarcar uma quantidade enorme de população, tá? Uma vez que tem aí, de novo, o México, que tem aproximadamente aí cento e poucos milhões de habitantes. Então, é um bloco de peso, tá? Diferentemente de outros blocos regionais que foram até anunciados, mas que não têm muita relevância, a Aliança do Pacífico é um bloco de peso e um bloco que pode rivalizar, sim, com o Mercosul.
tudo bem? Porém, vocês percebem aqui que a característica é parecida, tá certo? Né? A ideia é tentar fazer também uma espécie, não chega a ser uma união aduaneira, porque eles não falam, pelo menos por enquanto, em uma tarifa externa comum. Então, para a gente encaixar a Aliança do Pacífico, ele seria mesmo aí, por enquanto, uma zona de livre comércio, tá? Não é tão ambicioso quanto o Mercosul, pelo menos por enquanto, tá? Bom, continuando aqui, então, pessoal, a gente, em 2008, fundou a Unasul, tá? Que era, na verdade, a União das Nações Autônomas da América do Sul. É, essa a Unasul ela começou a ser pensada no início dos anos 2000, né, quando foi assinada a Declaração de Cusco, e ela foi fundada efetivamente, né, é, em 2008, ah, como um bloco que conseguiu unir a América do Sul como um todo. Tá? Ela tinha os 12 países autônomos da América do Sul, tá certo? O único país que não participava era a Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa não é um país autônomo, é um protetorado, né? Funciona como um protetorado francês. E era interessante porque, inclusive, no âmbito da Unasul, os blocos regionais que eu acabei de citar, a Comunidade Andina, a Aliança do Pacífico e o Mercosul, tá, encontravam na Unasul, na União Sul-Americana, um ponto de integração, tá, um ponto de convergência, tá certo? É, mas, infelizmente, nos últimos anos, a Unasul vem sendo sistematicamente enfraquecida, tá? Pelos governos sul-americanos de 2015 para cá, tá? O que é uma pena, porque a Unasul ela era uma esperança de um pouco maior autonomia, né? Da América do Sul em relação a, a outras regiões do mundo, inclusive na tomada de decisões políticas, tá certo? E projetos de integração regional. Mas, como eu disse, ela começou a ser esvaziada. O Brasil mesmo se retirou, tá, no ano passado da Unasul. Isso acabou levando consequências graves para o bloco. Hoje, o secretariado-geral está vago, a presidência está vaga, tá? O bloco ele está sofrendo de uma certa indigência. É, a gente pode dizer que hoje ele praticamente não existe, ele só existe no papel mesmo, em função dessa desistência que muitos países sul-americanos acabaram. É, é, Muitos países sul-americanos acabaram não optando por não levar o Unasul para frente. Né? Apontaram aí algumas divergências, né, de discurso e tudo, algumas discordâncias, sobretudo na eleição do secretário-geral, mas a gente sabe que o que provavelmente está por trás disso é uma forte influência externa, uma forte influência estadunidense, que não tem nenhum interesse no fortalecimento, da região América do Sul. Então, a influência que o governo estadunidense acaba tendo em vários governos locais da América do Sul, influência econômica, influência militar, tá? Acabou fazendo com que houvesse essa desidratação da Unasul, como eu disse para vocês, infelizmente. Tá? A Unasul ela tinha um braço que era muito interessante, que era a IRSA, que é a Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, com vários projetos de infraestrutura, tá certo? No sentido de fazer a integração do continente. Por que isso? Porque a infraestrutura, sobretudo terrestre, do continente sul-americano é muito precária, não há integração regional, tá? Porque por conta do período colonial, as infraestruturas e as ligações elas eram basicamente com a metrópole, basicamente com a Europa, depois passou para os Estados Unidos. Então, talvez seja mais fácil você chegar aqui no aeroporto do Galeão e encontrar um voo para Miami do que encontrar um voo para uma capital aqui da América do Sul, né? Como Lima, Quito, no Equador, tá? Bogotá, na Colômbia.
tá? Apesar de serem cidades que ficam no nosso próprio continente, como a infraestrutura de transportes terrestre, e nesse caso que eu estou citando até aérea, tá? É muito precária, acaba que isso compromete, né, obviamente, as relações econômicas e a integração do continente. E a Unasul, ela tinha esse catálogo de investimentos a partir da IRSA, que é, vou repetir a sigla, né, que é meio longa, Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, né, que tinha como objetivo dividir o continente em vários blocos, né, e promover ações específicas, né, para melhorar a circulação, melhorar a integração regional do continente. Tá? Mas, infelizmente, isso foi deixado de lado e hoje o que nós temos, então, o que sobrou, então, mesmo assim de maneira capenga, foram os blocos regionais, na medida em que o diálogo político, né, na América do Sul ele está muito comprometido. Ele de, da metade da década de 2010 para frente, ele começou a ficar bastante comprometido e os países começaram a não se entender muito com relação a esses projetos de integração, tá certo? Bom, infelizmente, vamos torcer para que os governantes consigam aí esse entendimento e consigam voltar a promover essa integração do continente que é importante. Bom, vamos mostrar esse mapinha aqui justamente porque há uma dúvida, né? A gente fala, e aí, a gente parte para uma ideia de sul-americanismo ou latino-americanismo? Nós somos sul-americanos ou latino-americanos? Olha, nós somos as duas coisas, né? Mas é, eu acho que há uma identificação maior com a região do mundo onde a gente se encontra, que é efetivamente a América do Sul. A América Central e o Caribe parecem mais conectadas com o norte, né? Mais conectadas com o hemisfério norte, com os Estados Unidos. Então, eu diria que é, o futuro, né? No futuro, a ideia do sul-americanismo vai ser mais forte, vai ser mais presente do que a ideia do latino-americano. Tudo bem? Bom, vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer alguns exercícios aí na sequência.